Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nessa aula a gente vai estar fazendo a correção das semanas 2 e 3 do PET 5, tá certo? Nessa aula a gente vai focar somente na correção das atividades. Se vocês acompanham os outros vídeos aí do canal, vocês vão ver que a gente costuma fazer a leitura dos textos, dos textos sugeridos pelo PET, dos textos do PET. E esse vídeo vai ser um pouco diferente, e como a gente vai estar abordando a correção de 2 semanas, a gente vai focar somente nas respostas das atividades, tá bom? Então fica aí com a gente. Primeiro a gente vai falar da semana 2, o período monárquico da Roma Antiga, e depois a gente vai falar a correção da semana 3, a República Romana, tá bom? Então vamos começar. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui, a sociedade romana no período monárquico. Pelo vídeo aí vocês podem pausar e assistir o vídeo, ou então ler pelo próprio PET, ou pelo próprio formulário, o que ficar melhor para vocês, tá certo? Aqui também uma continuação. E aqui vem a atividade, primeira atividade da semana 2. De acordo com o texto estudado e analisando a estrutura social e política de Roma no período da monarquia, responda. Letra A. Sob quais condições um ser humano poderia ser escravizado? O que você pode responder aí de acordo com o texto? As pessoas eram escravizadas mediante as dívidas contraídas e não quitadas, ou em caso de povos derrotados em guerras. Então existiam duas possibilidades para você se tornar um escravo em Roma: ou através de dívidas, ou através da conquista por guerra, você sendo um povo dominado por Roma. Ok? B. Quem eram os patrícios? O que você pode responder aí de acordo com o texto? Patrícios, que eram grandes proprietários de terra e concentravam grande parte das riquezas de Roma em seu poder. Então, os patrícios eram essa classe, tá certo? A classe mais rica, mais abastada de Roma. Eles ocupavam os principais cargos políticos da sociedade, ok? Então, as maiores faixas de terras dominadas por Roma eram de posse dos patrícios, ok? E só eles poderiam exercer os direitos políticos inicialmente, mas depois vocês vão ver que eles vão ter um certo embate com a classe dos plebeus, e isso aí vai começar a mudar, tá certo? Mas isso aí é mais pra frente. Letra C. O que era a cloaca máxima? Existe algum tipo de sistema semelhante na sociedade atual? Gente, o que era a cloaca máxima? A cloaca máxima era o tipo de saneamento que foi desenvolvido na Roma Antiga. Vamos ver aqui a definição do Wikipédia. Cloaca máxima, em latim, cloaca maxima, é um dos mais antigos sistemas de esgoto do mundo, construído na cidade de Roma para drenar os pântanos locais e remover os dejetos de uma das cidades mais populosas do mundo na época, despejando-os no rio Tibre. Ok? Então, cloaca máxima é o primeiro sistema de esgoto que a gente vai ver aí na cidade de Roma, ok? Construído na antiguidade. A letra D. O que era o Senado Romano? O que vocês podem estar respondendo aí? O Senado Romano foi uma forma de organizar e dirigir a sociedade, presente tanto na monarquia como na república e no Império Romano. Era uma assembleia política, tá certo? Então era o local onde se reuniam as figuras mais importantes da política de Roma, tá certo? Para debater assuntos relativos ao governo romano. Geralmente, esse Senado ele vai ser composto pela classe dos patrícios, mas futuramente a gente vai ver uma maior luta por participação no voto e nas decisões políticas por parte dos plebeus. Agora aqui atividade 2. Ainda analisando a estrutura social e política da Roma monárquica, identifique qual grupo social cada característica descrita abaixo representa. Primeiro, romanos livres,
sem posse de terras e grande poder aquisitivo. Eram ligados aos poderosos e tinham sua proteção. Qual grupo social da Roma Antiga representa essas características? Os clientes, ok? Depois, grandes proprietários de terras e com grande poder aquisitivo. Geralmente ocupavam os cargos mais poderosos, como o Senado e a coroa romana. Qual grupo a gente pode citar aqui que se adequa a essas características? Os patrícios, ok? Depois, derrotados em guerras ou devedores que não conseguiam quitar seus débitos, trabalhavam compulsoriamente realizando serviços braçais. Qual grupo social da Roma Antiga se encaixa aqui nessa característica? Os escravos, ok? E por último, maior parte da população, sem poder aquisitivo ou terras, trabalhavam como mercadores, comerciantes e eram obrigados a prestar serviços militares. Qual classe social que vai representar, né, que vai se encaixar nessas características? Os plebeus, ok? Agora a gente vai entrar aqui na correção da semana 3 do PET, a República Romana, tá bom? Inicialmente o PET aqui na semana 3 vai trazer esse texto, a República de Roma e sua divisão social. Vocês podem dar pause aqui no vídeo para ler o texto, ou ler ele no PET, ou lê-lo no próprio formulário, tá bom? Aqui é a continuação, mais uma continuação, e aqui iniciam-se as atividades. Atividade 1. Sobre a divisão social da República Romana, descreva abaixo as funções de cada grupo citado. E aqui eu já coloquei as respostas embaixo, tá bom? Letra A. Cônsul. O que vocês podem estar respondendo? Cônsules vigoravam no posto mais alto da administração romana, presidiam o Senado e comandavam os exércitos em tempos de guerra. A função era sempre distribuída entre 2 cônsules escolhidos pelo Senado. Ok? Depois a letra B aqui. Questores. O que vocês podem estar respondendo? Questores eram os responsáveis pela guarda do tesouro público. Tá bom? E depois aqui, letra C. Censor. Vocês podem responder. Censores eram responsáveis pela contagem populacional e pela fiscalização dos serviços públicos. Ok? Depois, edil. Letra D, edil. O que vocês podem responder? Eram responsáveis pela administração dos serviços públicos, obras de infraestrutura e dos jogos públicos. Ok? A letra E, pretor. O que vocês podem responder? Os pretores eram magistrados responsáveis pela aplicação da justiça na sociedade romana. Tá bom? E por último, tribuno da plebe. O que vocês podem estar respondendo aí? Tribuno da plebe, conhecido também como tribuno do povo ou tribuno plebeu, foi o primeiro cargo do Estado romano a ser aberto para plebeus e, por toda a história da República, o mais importante contraponto ao poder do Senado e dos magistrados romanos. Foi criado na República Romana para representar os interesses dos plebeus perante o Senado, sendo um cargo exclusivamente ocupado por plebeus, ou seja, pessoas que não fossem de origem nobre, e de poderes relativamente amplos. O cargo foi criado por conta das revoltas dos plebeus. Que eram tratados de maneira indigna pelos patrícios e viviam em situação de grande vulnerabilidade social, de modo que o tribuno agia no sentido de proteger a sua integridade e fazer valer os seus direitos. Tá bom? Aqui, atividade 2. De acordo com o texto estudado, quais eram as principais queixas dos plebeus quanto à sua participação nas tomadas de decisão na República Romana? O que vocês podem estar respondendo aí? O sistema republicano de Roma centralizava o poder e os privilégios nos patrícios, e os plebeus eram proibidos de assumirem cargos públicos. Com o tempo, temendo revoltas da plebe, os patrícios começaram a permitir uma maior participação através das assembleias, das centúrias
e da Assembleia da Plebe, entretanto, limitada a fatores como riqueza e postos militares, onde mesmo podendo eleger magistrados, os plebeus não podiam se candidatar. Ok? Aqui a questão 3. Descreva as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana, no período conhecido como República, de 509 a 27 a.C. O que a gente pode responder aqui de acordo com o texto? Cientes que precisavam conquistar maior participação administrativa através de seus próprios esforços, os plebeus recorrem a rebeliões contra os patrícios, ocasionando importantes transtornos à sociedade romana e reações, às vezes violentas, por parte dos poderosos. Entretanto, apesar de toda a dificuldade, importantes direitos foram sendo conquistados, e o primeiro deles ocorreu em 494 a.C., quando os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender os seus interesses, o tribuno da plebe. No ano 450 a.C., foi promulgada a Lei das 12 Tábuas, onde várias conquistas dos plebeus foram definitivamente escritas. Entre as maiores conquistas estavam o direito à posse e à propriedade, e o estabelecimento de punições para crimes, como o roubo e o assassinato. Em 367 a.C., os plebeus puderam se candidatar ao cargo de cônsul, e em 326 a.C. é extinta a prática de escravidão por endividamento. A maior conquista da plebe, no que abrange a participação política, ocorreu em 286 a.C., com a instauração dos plebiscitos, como ferramenta de vontade da plebe. A partir desse momento, suas reivindicações passariam a ser ouvidas e acatadas como lei dentro da sociedade romana. Tá bom? Aqui o PET, ele vai trazer mais um texto. República Romana, conquistas, expansão e disputas pelo poder. Tá bom? Vocês podem dar pausa aí para fazer a leitura. Aqui é a continuação do texto. E aqui a atividade 3. De acordo com o texto estudado, responda as seguintes questões acerca da expansão territorial romana no período republicano. Letra A. Por que podemos afirmar que a expansão territorial de Roma deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? O que vocês podem estar respondendo aí sobre esse aumento na representatividade dos plebeus na sociedade romana a partir do momento que Roma começou a expandir o seu território? Essa é uma questão relativa, tá certo? Porque os plebeus, eles tiveram a possibilidade, sim, de melhorar de vida, mas muitos deles sofreram consequências negativas com esse processo. Vamos ver aqui na resposta. O expansionismo romano alterou profundamente as dinâmicas sociais dessa civilização. Pode-se afirmar que a expansão territorial teve como consequências a ampliação do comércio e da tributação, o que gerou grandes lucros a generais e magistrados. Em contrapartida, também gerou o aumento da mão de obra escrava e da oferta de alimentos, levando o desemprego a muitos plebeus e prejudicando os pequenos proprietários de terra, que não podiam competir com os preços baixos dos alimentos oferecidos pelos patrícios. Alguns dos plebeus, que compunham as longas fileiras do exército romano, passaram a se beneficiar com a conquista de terras e escravos. Os chamados cavaleiros eram plebeus que se enriqueceram com a cobrança de impostos, a distribuição de comida aos exércitos, o arrendamento de florestas e minas e a construção de pontes e estradas. A garantia de controle sobre tais atividades foi reforçada quando os senadores e seus descendentes foram proibidos de exercer qualquer atividade que não fosse agrícola. Antagonicamente a esse quadro, haviam os plebeus que não conseguiam se enriquecer e foram obrigados a vender as suas terras para algum grande proprietário. Ao chegarem às cidades, enfrentaram outro grande problema, com a falta de empregos.
O fácil acesso à força de trabalho dos escravos estreitava as oportunidades de trabalho livre. Dessa forma, o enriquecido Estado romano se viu forçado a fornecer alimentos, vinho e espetáculos que continham a insatisfação dessa grande massa sem ocupação certa. Ok? Agora a letra B. Por que os militares configuraram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período republicano? O que vocês podem estar respondendo aí? À medida que os domínios de Roma se expandiam, a crescente economia passou a depender cada vez mais do trabalho escravo imposto aos povos dominados, que, por consequência, dependia diretamente da afirmação militar romana sobre os povos e regiões conquistadas. Dessa forma, a figura do militar passou a ser vista com grande popularidade entre os romanos, em detrimento à classe dos patrícios, que enriqueciam enquanto camponeses viviam na miséria e soldados perdiam suas terras a invasores. Destarte, à medida que as conquistas dos generais de Roma se acumulavam, esses ganhavam a estima do povo e a lealdade de seus comandados. Isto posto, logo os militares passaram a obedecer aos seus generais e não diretamente ao Senado romano. Ok? E a letra C. Por que era de suma importância dominar a região do mar Mediterrâneo? O que vocês podem estar respondendo aí? Era importante, pois nessa região ficavam as rotas que ligariam os romanos às regiões comerciais do norte da África e do Oriente Médio. Após Roma vencer a civilização cartaginense, Cartago foi transformada numa importante província de Roma. A partir daí, Roma dominou as regiões do Egito, da Síria, da Macedônia, da Grécia e da Judéia. No século I a.C., Roma já exercia seu domínio sobre as rotas comerciais mediterrâneas, aumentando substancialmente seu poderio econômico, político e principalmente consolidando-se como a maior potência militar da região. E a letra D. Descreva as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. O que a gente pode estar respondendo aí de acordo com o texto? A ampliação da influência militar sobre a política gerou a criação de um pacto de cooperação entre três militares extremamente populares, que eram Júlio César, Pompeu e Crasso, juntamente com suas tropas, possibilitando que esses generais assumissem o cargo de cônsul e centralizassem o poder sob suas vontades. Essa união foi chamada de Primeiro Triunvirato. Essa união militar chega ao fim com a morte de Crasso, resultando numa guerra entre as tropas de Júlio César e Pompeu pelo poder em Roma. Pompeu é derrotado e César é declarado como ditador de Roma. Ser ditador representaria ter o poder de tomar decisões sem consultar o Senado previamente, e era usado somente em situações extraordinárias. Apesar de ser extremamente popular, Júlio César é assassinado a mando do Senado no ano de 44 a.C. Seguidores de César, os generais Marco Antônio, Otávio e Lépido foram o segundo triunvirato e tomam o poder do Senado. Entretanto, a sede por esse poder leva os militares a uma sangrenta disputa. Otávio vence Marco Antônio, famoso pelo enlace amoroso com a rainha do Egito, Cleópatra, e declara-se o imperador de Roma, iniciando a fase do império em 27 a.C. Turma, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês e até a semana que vem, ok? Tudo de bom, um abraço e é nóis. Hasta la vista.